Teleaula Natal. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Meu nome é Yara Castro, eu sou professora de História da Rede Municipal de Educação. Eu sou baixinha, tenho 1,58 m, tenho pele clara, olhos e cabelos castanhos escuros. Eu uso óculos e estou vestindo uma blusa roxa ou violeta e uma calça bege. O meu sinal em libras é os 2 dedos passando por cima da sobrancelha. Bom, e eu estou de volta hoje com a nossa aula sobre protagonismo feminino, parte 2, o retorno, né? Parece filme. Mas é porque a gente precisa conversar sobre esse tema tão atual, tão antigo e tão atual na nossa sociedade, ok? E aí, na aula passada, nós vimos desde o começo das lutas, as primeiras lutas femininas com a Revolução Francesa, o movimento feminista, o movimento das sufragistas, que foi assim essencial para a conquista de direitos políticos, né, das mulheres. Nós vimos um vídeo incrível da Nísia Floresta, uma mulher à frente do seu tempo, aqui do Rio Grande do Norte. E hoje a gente vai começar a nossa aula com um dia que acredito que todos vocês devam conhecer, que é o famoso 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E como foi que surgiu esse 8 de março? Né? Existe a versão que é o incêndio, né, das operárias da fábrica lá nos Estados Unidos, né, um incêndio intencional, como retaliação de alguns protestos, algumas greves que haviam por melhores condições de trabalho. Bem, como eu costumo dizer, né, a história não é bem assim. Na verdade, as lutas das mulheres operárias, elas são bem antigas. E o 8 de março, ele tem por base, a sua criação tem por base a luta das mulheres russas, lá em 1910. E o slide que eu trago para vocês é uma imagem preto e branco, justamente dessas mulheres russas. O cartaz está em russo, então, por gentileza, né, crianças, não me peçam para traduzir. Mas é um protesto de mulheres operárias, certo? Que pediam pelo fim da monarquia russa e também pediam pela retirada, na verdade, da Rússia da Primeira Guerra Mundial. E esses protestos femininos, eles ganharam muito volume, certo? As mulheres iam às ruas, iam recrutando as operárias de fábrica em fábrica, até realmente se tornar um grande protesto, e que duraram vários dias. Então, o 8 de março ele está diretamente vinculado à mulher socialista, né? E talvez por isso o capitalismo tenha desvinculado um pouco dessa história e tenha transformado o 8 de março em uma data inofensiva, digamos assim, uma data até mesmo comercial. 8 de março, né? Dê flores, dê bombons, alguma coisa desse tipo, né? Para celebrar esse dia, mas na verdade esse dia ele tem por trás dele lutas, muitas lutas de mulheres que reivindicavam seus direitos, mulheres operárias, e isso é um pouco abafado pelo capitalismo, ok? Então aí fica um pouquinho dessa história para vocês, pesquisem, tá? Vão atrás, como eu sempre costumo, né, falar com vocês, não acreditem naquilo que dizem de cara, vá procurar a origem. E o 8 de março, ele é mais uma construção que tinha tudo para enaltecer de fato o papel da mulher, mas que termina colocando como uma data apenas comercial. Beleza? O próximo slide, esse é ótimo, que vai trazer justamente a questão da revolução sexual feminina com a invenção da pílula anticoncepcional, lá nos anos 60. E aí a gente vai ver o vídeo, né, da professora Darlane, minha companheira de trabalho, que vai conversar um pouquinho sobre como foi o surgimento da pílula e como foi essa revolução na vida das mulheres. Olá, meu nome é Darlane, sou professora de História da Rede Municipal de Natal. Hoje estou aqui a convite da professora Yara, minha colega de trabalho,
para falar para vocês sobre uma importante revolução que aconteceu há mais ou menos 60 anos atrás. E quando eu falo de revolução, eu falo de algo que realmente modificou as estruturas de uma sociedade. E hoje nós vamos conversar sobre a invenção da pílula anticoncepcional. Então, em 18 de agosto de 1960, era lançado no mercado americano o Enovir 10, o primeiro anticoncepcional oral. E ele veio realmente para revolucionar a vida da mulher dos anos 60. Até aquele momento, a sexualidade feminina era bastante reprimida. Para as mulheres, o sexo era visto apenas como fonte de reprodução. Então, com a chegada da pílula, as mulheres puderam vivenciar as relações sexuais sem a preocupação de uma gravidez. Então, a relação sexual poderia ser fonte de prazer e não apenas para reprodução. Então, a partir daí, as mulheres puderam planejar se realmente queriam ser mães, em que momento de sua vida elas gostariam de ser mães. Então, sobrou mais tempo para outros projetos, como, por exemplo, estudar, ter uma profissão, seguir uma carreira, realizar outros sonhos. Então, a mulher ela passou a ter um controle sobre o seu corpo e um controle maior sobre sua vida, como ela queria que essa vida fosse. Então, hoje, passado mais de 60 anos da invenção da pílula, né, a gente ainda consegue sentir os efeitos dessa revolução na nossa vida, no nosso dia a dia, a partir do momento que a gente tem liberdade para fazer as nossas escolhas. Obrigada, Darlane. E aí, gente, não é interessante a gente ter esse conhecimento histórico, né, do que aparentemente se fala tanto, né, em contracepção feminina, em responsabilidade feminina sobre engravidar ou não. E aí a gente vem falar um pouquinho sobre a revolução que a pílula trouxe para a vida da mulher, né? Essa mulher que tinha apenas o papel de mãe, a princípio, agora ela poderia assumir outros papéis, né? Sem necessariamente ser mãe, querer ser mãe. Então, por isso que a gente chama de revolução, né? Porque desde então se modificou e vem modificando as ideias dentro de uma sociedade. O próximo slide que eu trago para vocês, ele tem como tema Novos Tempos, Velhas Lutas, o Feminicídio e a Lei Maria da Penha. E aí eu trago uma imagem da Maria da Penha, ok? Ela é uma mulher de pele clara, cabelos curtos, escuros, ela usa óculos, e ela está trajando uma blusa cor-de-rosa. E na foto tem escrito assim: temos o direito de viver sem violência e temos uma lei para isso. A Lei Maria da Penha, né, ou a Lei 11.340/06, ela entrou em vigor no dia 22 de setembro de 2006 e tornou mais rigorosa a punição para agressões contra a mulher quando ocorridas no âmbito doméstico e familiar. Mas quem foi Maria da Penha? O nome da lei é uma homenagem a Maria da Penha Maia, que foi agredida pelo marido durante 6 anos, até se tornar paraplégica depois de sofrer atentado com uma arma de fogo em 1983. O marido de Maria da Penha ainda tentou matá-la, depois disso, né, por meio de afogamento e eletrocução. E só foi punido depois de 19 anos de julgamento, ficando apenas 2 anos em regime fechado. Então, quando a gente para pensar no absurdo, né, que é esse fato, né, que aconteceu com a Maria da Penha e que acontece com tantas mulheres, né, gente? No Brasil, infelizmente, nós temos altos índices, né, de feminicídio e de violência contra a mulher. Né, se a gente for falar de estupro, de assédio ou de outras violências, né? E durante a pandemia, acompanhando as notícias, a gente percebe que aumentou muito, muito mesmo o índice de violência doméstica, né? Mais tempo em casa, e aí aquilo que era só fora de casa se torna uma coisa, digamos assim, mais acalorada. E aí os índices explodiram durante essa pandemia, infelizmente. E o slide que eu trago para vocês,
ele traz algumas coisas para a gente prestar atenção. E quando eu digo pra gente, é porque muitas vezes algumas coisas passam despercebidas aos nossos olhos, certo? Muitas mulheres, meninas, acreditam que a violência contra as mulheres está só relacionada ao bater, a porrada, digamos assim, né? Ao estupro ou a propriamente a morte. E, no entanto, existem outros tipos de violência que a gente pode e deve denunciar. Então, o cartaz que eu trago para vocês no nosso slide diz assim: atenção, mulheres, saiba quais tipos de violência você pode denunciar. E aí eu trago a violência física, que é qualquer ato que prejudique a saúde ou a integridade do corpo da mulher. A violência moral ocorre quando a mulher sofre com qualquer conduta que configure calúnia, difamação ou injúria praticada por seu agressor. A violência psicológica, que é toda ação ou omissão que causa ou visa causar dano à autoestima, à identidade ou ao desenvolvimento da pessoa. Temos ainda o dano patrimonial, que ocorre quando o agressor retém, subtrai, parcial ou totalmente, destrói os bens pessoais da vítima, seus documentos de trabalho, os documentos pessoais e valores. E por fim, a violência sexual, que é qualquer ação cometida para obrigar a mulher a ter relações sexuais ou presenciar práticas sexuais contra a sua vontade. E aí é um ponto que chama muita atenção em várias reportagens, né? Está aí na mídia muitos casos de abuso, né? De estupro, que existe aquela questão, ela pediu, ela estava andando na rua sozinha à noite e ela estava pedindo para que isso acontecesse. E aí mais à frente a gente vai falar que a culpa nunca é da vítima. Viu, meninas? Preste atenção. Se aquele companheiro te faz se sentir culpada por uma agressão que ele cometeu contra você, a culpa não é sua. Você é apenas uma vítima. Então, preste atenção nesses sinais, preste atenção no que está acontecendo e a gente precisa, de alguma forma, combater esse tipo de violência. E aí existe o telefone 180 para denúncias, que são denúncias anônimas, que o poder público pode chegar e ajudar de alguma forma. O próximo slide, ele tem o tema Pelo que lutamos hoje. E ele traz duas imagens. A primeira imagem, à esquerda, é uma espécie de pichação feita no muro. O muro é branco e as letras são pretas. E diz assim: feminismo é a ideia radical de que mulheres são gente. E a figura ao lado é uma imagem em cores, com várias mulheres, várias pessoas, né? Tem homens e tem mulheres nessa imagem, numa espécie de passeata. Várias mulheres segurando cartazes, bandeiras, e o cartaz de destaque diz o seguinte: no meu corpo quem manda sou eu. Né? A mulher está segurando essa plaquinha. E aí essas duas imagens, gente, eu trago para a gente pensar um pouco pelas nossas lutas atuais. Antigamente, se lutava pela questão do voto, do direito a votar, se lutava pela questão de ter direito à herança. A mulher só veio ter direito à herança já nesse século XX. A questão do divórcio, do direito ao divórcio, porque se a mulher se divorciasse, os filhos ficariam com os avós, com o marido, menos com ela. Então era uma forma de obrigar essa mulher a continuar neste casamento. Hoje as nossas lutas, elas são lutas pelo reconhecimento salarial também, né? As mulheres muitas vezes fazem o mesmo trabalho que o homem, mas recebem menos. Uma questão política, né, de se candidatar, a representatividade, que a gente vai falar lá na frente, política das mulheres ainda é pequena, se comparada à dos homens. E por uma questão também do corpo, né, do pertencimento ao seu corpo. No cartaz nós temos no meu corpo quem manda eu. Temos aquela famosa frase, né? Meu corpo, minhas regras. Então é o direito da mulher
ela ter um corpo que ela goste, não um corpo que a mídia diz que ela deveria ter. Né? Existe muito a propaganda do corpo perfeito, né? Da mulher perfeita. E aí nós temos até sofrimentos psicológicos de algumas mulheres que não alcançam esse ideal, que muitas vezes não é alcançável, gente. Muitas vezes são coisas criadas que as mulheres reais não conseguem realmente ter. E isso causa sofrimento, isso causa, na verdade, um grande movimento das feministas, né, da nossa atualidade, para desconstruir essa questão desse corpo estereotipado, perfeito, ou desse corpo objetificado, né? Então, cabe a gente pensar sobre isso e cabe a gente lutar para desconstruir essas ideias tão impostas, né? Principalmente nas redes sociais que a gente vê aí bombardeando o tempo todo a gente, tá? O nosso próximo slide a gente vai tratar de representatividade. E eu trago uma figura bem colorida, certo? De várias mulheres, mulheres de várias etnias, né? Mulheres negras, mulheres brancas, mulheres orientais, e elas estão vestidas de roupas coloridas e os seus cabelos também são coloridos. Então isso traz a ideia da diversidade, certo? De vários tipos de mulheres e que todas elas merecem o respeito, merecem atenção e merecem de fato serem consideradas gente, né? Como a gente viu no slide anterior. Esse slide eu achei muito bacana, muito interessante, é uma imagem também bem colorida que traz a mulher realizando várias tarefas domésticas. Durante o dia, certo? Essa mulher realiza muitas tarefas. E o que é que diz esse desenho pra gente? Desenho feito por um menino indiano, pois ouviu que o seu pai sempre apresentava a esposa como ela fica em casa, ela não trabalha. E o menino viu que a mãe estava ocupada o dia todo e ia dormir muito cansada. Este desenho foi atualmente selecionado como a capa do documento Orçamento de Gênero 2020-2021, pois representa o trabalho não remunerado, não reconhecido de milhares de mulheres no mundo todo. É aquela história, né? Ela não faz nada, ela é dona de casa. Será que não faz nada? Não, ela só fica com as crianças, né? E aí é um trabalho que não tem fim e que não é reconhecido, né? Infelizmente. Não só por homens, viu, gente? As próprias mulheres também se colocam nesse movimento, né? Fulana não faz nada, passa o dia em casa. Mas, né, o que ela passa o dia em casa fazendo? O próximo slide que eu trago para a gente trabalhar a representatividade são duas figuras que eu trouxe justamente pelo peso que elas têm para nós mulheres no mundo todo. A primeira é a Malala. Ela é uma mulher parda, uma menina, né, na verdade, muito jovem. Ela tem os cabelos escuros, ela está vestindo uma roupa vermelha e ela tem um lenço que cobre parte do seu cabelo, né, da sua cabeça também vermelho. E ao lado dela tem a figura da Kamala Harris, né, recentemente eleita vice-presidente dos Estados Unidos. E aí eu não poderia deixar de trazer a figura dela como uma figura que traz representatividade para nós mulheres, né? Uma mulher negra que está aí no topo da maior democracia, né? Considerada a maior nação do mundo, que é os Estados Unidos. Então são mulheres que pela sua luta, que pela sua história, elas dizem para tantas outras que sim, é possível. Né? É possível vencer a discriminação, é possível vencer a submissão, é possível vencer tantas coisas negativas que são impostas ainda a nós mulheres. Então essas duas figuras aí para vocês pensarem e se inspirarem também. Falando em inspiração, as mulheres cientistas, né? As mulheres que estão à frente desse movimento aí da ciência e que a gente nem conhece. Muitas vezes, né, quando eu falei lá na aula sobre o pioneirismo feminino, né, na Primeira Guerra Mundial, muitas mulheres
que criaram coisas que estavam à frente de invenções fantásticas e que o crédito não foi dado devidamente a elas. Aí eu trouxe a figura da Marie Curie. Ela foi a primeira mulher, né, a nomear e estudar as partículas radioativas, descobrindo o urânio, o polônio e o rádio. Ela percebeu que os efeitos radioativos causavam sintomas negativos no corpo. O rádio, ele também poderia combater o câncer, auxiliando então na criação da radioterapia. Ela ganhou o Nobel de Química e o de Física, né, pelas suas descobertas, e ela foi a única mulher a possuir os 2 prêmios, né, essas 2 premiações aí no mundo todo. Então ela foi a pioneira que criou esse tratamento revolucionário contra o câncer, né, que hoje as pessoas utilizam normalmente aí em larga escala. Outra figura que eu trago para vocês é a Margaret Hamilton. Ela é cientista da computação, ela desenvolveu o programa de voo usada no projeto Apollo 11, que foi a primeira missão tripulada à Lua. Então quem estava, né, à frente, liderando aí esse programa, era uma mulher. Depois eu trago a figura da Kate Bowman. Ela também é uma cientista, né, da computação. Ela liderou a criação de um algoritmo que permitiu aos demais estudiosos capturar a imagem do buraco negro pela primeira vez. E aí tem uma imagem dela, né, aí em cores. Ela bem jovem, é uma mulher jovem, está vestida com uma blusa preta de mangas longas e ela está de braços abertos, como se fosse abraçar uma espécie de máquina, né, que está assim na frente dela. Então, conquistas femininas. Eu ainda destaco a primeira programadora de todos os tempos. Gente, ela não é a primeira mulher programadora, é o primeiro ser humano programador, né, que se conhece, que foi a Ada Lovelace. Lá no século XIX, foi ela que criou, né, ela baseado num estudo italiano, ela conseguiu desenvolver, né, um algoritmo e aí deu o pontapé para a criação dos computadores e de vários códigos aí que a gente utiliza, né, no nosso dia a dia aqui. Existe inclusive um dia de homenagens a essa cientista, que é o 15 de outubro, que é o Ada Lovelace Day. Olha só que chique, né? Onde se comemora, né, onde se lembra as descobertas, as conquistas feitas por essa grande mulher. No próximo slide, já caminhando para o finalzinho, né, dessa aula, eu trouxe a música da cantora Pitty, Desconstruindo Amélia. Infelizmente, por questões de direitos autorais, nós não podemos exibir, né, a canção aqui, mas vocês podem, devem dar uma pesquisada, né, aí na internet, que vocês vão gostar bastante dessa música. Vamos dar uma lida então nessa letra, né, para entender o que é que a Pitty quis dizer pra gente. Já é tarde, tudo está certo, cada coisa posta em seu lugar. Filho dorme, ela arruma o uniforme, tudo pronto para quando despertar. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada para cuidar e servir. De costume, esquecia-se dela, sempre a última a sair. Disfarça e segue em frente, todo dia até cansar. E eis que, de repente, ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva nem objeto, já não quer ser o outro, hoje ela é um também. A despeito de tanto mestrado, ganha menos que um namorado. E não entende por quê. Tem talento de equilibrista, ela é muita, se você quer saber. Hoje aos 30 é melhor que aos 18, nem Balzac poderia prever. Depois do lar, do trabalho e dos filhos, ainda vai para o circo ferver. Disfarça e segue em frente, todo dia até cansar. E eis que de repente ela resolve então mudar. Vira a mesa, assume o jogo, faz questão de se cuidar. Nem serva, nem objeto. Já não quer ser o outro, hoje ela é um também. E aí, gente, gostou da canção? Espero que vocês apreciem, reflitam
sobre tudo isso que nós conversamos durante essas 2 aulas sobre o protagonismo feminino, né? Eu sei que é muito assunto, mas é um assunto bem atual e que eu tenho certeza que está aí nas conversas de vocês em algum momento, ok? Pois um grande abraço e até breve. Tchau, tchau!